Graça e a paz do Eterno te alcance onde quer que você esteja, amém? Hoje nós vamos falar sobre as consequências dos nossos pecados. Por que Deus é tão exigente para que nós vivamos uma vida de santidade? Queridos, além do fato dele ser santo, né? E dizer que sem santidade ninguém verá ele, também é um zelo, um cuidado muito profundo dele para conosco, pois no mundo espiritual há consequências de tudo aquilo que nós fazemos e falamos, assim como no mundo físico. Tudo que nós fazemos no mundo físico reflete no mundo espiritual. Tudo que nós fazemos de bom nos dá livre acesso ao Senhor. Dá acesso para que Ele entre e opere em nós. E tudo aquilo de mal que a gente faz, a gente abre espaço, como se a gente abrisse ali a porta, a janela, para que demônios tenham acesso à nossa vida e façam o que eles bem entenderem, né? Por isso que Deus enfatiza tanto, para que tenhamos cuidado. E Deus é um Deus de justiça. Então, da mesma forma como Ele abençoa, Ele também amaldiçoa. Bom? Então, quando nós tomamos uma decisão de pecado, de desobediência para com a palavra dele, nós damos legalidade para esse demônio e muitas vezes nós atraímos, né, maldições e demônios geracionais. Quantos de nós conhecemos famílias que são completamente destruídas, que por vida ela é uma família bagunçada? A morte, destruição, a vício, adultério, todo tipo de pecado existe naquela família. Uma família que não rompe, uma família que às vezes vive na miséria. É uma família terrível. Quantos de nós conhecemos? Por que eles são assim? Porque lá no passado, um deles, um ancestral deles, tomou a decisão, né, ou voluntária de servir às trevas, ou pecou e recebeu a punição pelo seu pecado, né? E a partir daquele momento que ele abriu essa legalidade ali na família, ele deu espaço para que demônios geracionais entrassem, e aí toda vez que nasce um membro da família, esses demônios adentram ali naquela criança, né? E cria aquela criança por caminho mal, por caminho torto, e ainda que eles queiram, eles não conseguem romper, porque existem essas prisões emocionais, essas prisões espirituais. Então, quando o Senhor nos pede para não pecarmos, nós temos que levar em conta que é um cuidado do Senhor para conosco, e não apenas uma exigência, porque nós temos que ser 100% santos para poder entrar no céu. Não é só sobre isso, né? Mas um cuidado do Senhor para conosco, para que nós não soframos, amém? Um exemplo, né, muito claro na Bíblia sobre isso foi Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi foi um homem que Deus fez ele romper em inúmeras situações, um rei poderosíssimo, né? Não teve nada do que ele quisesse que ele não teve, e tudo que ele fazia em obediência ao Senhor. Ele orava muito, ele era um homem de Deus, mas no momento ali ele teve um deslize, né? E ele pecou contra o Senhor, matando o esposo da amante dele, né? Ele caiu na questão do adultério, mas não foi só um adultério, né? Não foi só ter a mulher do próximo, mas ele também matou o marido dessa mulher para ficar com essa mulher. Então, Deus, em sua justiça, como em sua santidade, ele teve que punir Davi, né? E o primeiro filho que ele teve com essa mulher, Deus levou. Deus não permitiu que ele vivesse para punir, entende, o pecado dele. E depois que Davi cometeu esse pecado, Deus perdoou ele, né? Deus perdoou ele, deu um novo filho que foi Salomão, né? O grande rei Salomão. Mas a partir daquele momento, quando você analisa a história do rei Davi, a família dele foi duramente afetada. Porque daí começou a ter casos de estupro, casos de assassinato, casos
de rebelião, né? Ele teve que fugir, o filho dele perseguiu ele, fez um motim na cidade e ele teve que fugir da cidade e sair do seu trono, né? E depois ele voltou e tudo mais, mas assim, você vê um caos na família de Davi, na vida de Davi, um caos que não existia. Ele era abençoado, a família dele era abençoada e de repente teve um caos ali. Então Deus, apesar de amar ele, apesar de estar com ele, de querer o melhor para ele, Deus teve que punir. Porque há consequências no mundo espiritual que refletem no mundo físico. Então, queridos, que nós venhamos a refletir sobre as nossas escolhas e o que nós queremos para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, né? O que nós queremos deixar para eles? Queremos deixar um futuro de bênção ou um futuro de maldição? Amém? O Eterno te ama, Deus abençoe.